Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso, diga ao povo de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, responderei a ele. Voltarei o rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. Estenderei o braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados, para que o povo de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei o meu braço contra ela para cortar o seu sustento, enviar-lhe fome e exterminar os seus homens e os seus animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos, declara o soberano Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, eles a deixarem sem filhos e ela ficar abandonada de tal forma que ninguém, com medo dos animais, passe por ela tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Mesmo que aqueles três homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser: que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Mesmo que aqueles três homens estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando os seus homens e os seus animais, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles,
pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel, capítulo 15. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma, enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, assim diz o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, declara o soberano Senhor. Novo Testamento, Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos. Acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto,
Como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.